Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um bate-papo aqui com vocês sobre alguns temas relacionados à vida no campo. Hoje eu estou um pouco resfriado, tive que fazer um trabalho na chuva na quinta-feira e fiquei assim. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Espero que estejam bem, que vocês tenham tido um ótimo sábado. Antes de começar aqui o assunto de hoje, eu vou só lembrar aqui que amanhã nós vamos falar um assunto bem bacana mesmo, que é o assunto ligado, ao tema ligado a como preparar a sua propriedade rural para você viver na época que você não puder comprar e vender mais. Quais itens preciso preparar para ter o mínimo de impacto possível? Ou seja, para a gente viver fora do sistema, como as pessoas costumam dizer, né? Então tem uma série de coisinhas que vai ser bacana. Inclusive amanhã, a, a aula de amanhã vai demorar mais, vai ser mais longa, por conta do que o normal, né? O normal é uma hora e pouco, pode ser que amanhã a gente avance um pouquinho mais, mas é bem bacana mesmo, gente, bem legal mesmo, porque principalmente para quem vai construir a propriedade, é muito importante que você inicie a construção já focado nessas questões que eu vou lhe passar para vocês, para que depois vocês não tenham que quebrar paredes, fazer adaptações, o custo vai ser maior, tá? E o tema de hoje é ideias de sustento e geração de renda no campo. Então, em respeito ao pessoal que chegou a tempo, nós vamos fazer uma oração já e já vamos começar, ok? Vamos orar então. Bom Pai que estás nos céus, te agradecemos porque nos destes mais um sábado e está nos abençoando para a nova semana com vida e saúde. Pedimos que nos guie nessa nova semana e nesse momento que o Senhor nos abençoe nessa conversa, que o Senhor nos capacite, que o Senhor atenda as orações de todos os seus servos que estão aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou bloquear aqui o microfone de todos, tá? Um minutinho só. Por segurança. Depois a gente libera de novo. Ok. Vamos lá então? Começando então o tema de hoje, ideias de sustento e geração de renda no campo. Irmãos, cada vez que eu falo com alguém sobre vida no campo, que a gente encontra com as pessoas, né, das igrejas, como parentes, amigos, e eles falam, mas você sumiu? Onde é que você está? Eu estou morando no campo, já tem quase 5 anos. E eu convido as pessoas a irem, a gente está no tempo de fazer isso já. E as pessoas, a maioria delas faz a mesma pergunta. Mas a grande maioria, gente, elas fazem assim, como eu vou me sustentar lá? Não estou preparado para isso. Como eu vou me sustentar? Então essa é a maior dor de cabeça para quem não é aposentado. Ou para quem não tem alguma renda efetiva, tá? Sabe? A maior dor de cabeça é isso daí. Uma preocupação. Para vocês terem uma ideia, eu conheço muita gente mesmo que não está no campo por conta disso, porque não tem como se sustentar no campo. Acha que não tem, pelo menos. Então, na palestra de hoje, eu quero compartilhar com vocês ideias que eu já testei aqui algumas delas e tenho visto pessoas que já estão no campo testando também para gerar alguma renda. Eu queria antecipar para vocês importante o seguinte, que na maioria dos casos, das ideias que eu vou passar, trata-se de serviço braçal, de alguma forma. Às vezes pesado, às vezes não. Ou senão, algum tipo de empreendimento. Então vamos começar pelo primeiro. Antes do primeiro item, uma pequena reflexão aqui, ó. Quando você fizer seus planos aí para o campo e você tiver aquela dúvida que eu também tinha,
eu disse para vocês, a maioria das pessoas tem, como vamos sustentar no campo? Então, a gente, primeiro pensamento nosso tem que ser assim, nós recebemos uma ordem, não é um conselho, recebemos uma ordem divina para o campo, não é? Então, o mesmo Deus que ordenou, ele é capaz de nos capacitar e nos sustentar. Por que Deus nos mandaria para o campo se nós não tivéssemos como tirar o sustento de lá? Por que será? Ele não faria isso. Nosso Deus é muito sábio. Só que às vezes a gente tem que estar disposto a fazer algumas mudanças, ou algumas adaptações, né? Então, eu vou passar aqui uma sequência de sugestões, como disse para vocês, que eu já vi pessoas praticarem, e algumas delas eu mesmo pratico ainda. Tá? E outras eu não me dei muito bem, porém eu conheci pessoas que se deram bem. E aí eu queria passar para vocês terem uma ideia assim mais ampla de que tem como sim a gente se sustentar no campo. Quando eu digo sustento, irmãos, nesse caso, o sustento não é se alimentar exatamente, propriamente dito, sabe? Que é o sustento básico. É você honrar seus compromissos financeiros. É você pagar suas contas mesmo, sabe? Porque enquanto a gente estiver vivendo dentro do que a gente chama de sistema, a gente vai ter que ter vida financeira. Né? Temos que ter. E aí, como é que a gente vai pagar as contas? Então, a primeira ideia que eu queria passar para vocês, a maioria de vocês já conhece, que é o home office. Isso é básico. Nem toda empresa permite que você trabalhe em casa. Mas muitas delas permitem, principalmente aquelas que trabalham com alguma coisa ligada à informática. E entre os meus amigos, tem vários que ainda estão trabalhando pós-Covid, sabe? Eles começaram a trabalhar em casa no Covid, na época da pandemia, e continuaram. E alguns deles estão no campo. E eu queria até dar uma dica aqui, se você tem filhos adolescentes, ou iniciando assim, no meio do ensino médio, quase concluindo o ensino médio, veja se eles se interessariam por trabalhar com informática na área. Porque aqui mesmo na região nós temos pessoas que são empreendedoras, que montaram firmas de informática e contratam analista de sistemas, programadores, e eles trabalham em casa. Então é bem legal isso daí. Isso é uma coisa que não coube a mim, porque eu não sou muito de exatas, sou mais de humanas. Mas para quem tem esse dom, ou se interessa em entrar no ramo, vale a pena, gente. Quem é novo ainda, vale a pena. Assim, em coisa de um curso intensivo de uns 2 anos, a pessoa consegue aprender bem o suficiente para poder gerar alguma renda em casa já. Agora, dito essa parte aí da questão do home office, eu vou falar um pouquinho só sobre empreendedorismo no campo. Tá? O empreendedorismo no campo, ele tem alguns itens que é mais apropriados para o campo em si. E quase todos os itens estão ligados à venda. À venda ou prestação de serviços. Mas o que tem boa demanda no campo? Então, vamos lá, então. A gente tem, por exemplo, boa demanda para você... Deixa eu pegar o primeiro item que eu passei aqui. Eu vi que eu pulei algumas coisas aqui, gente. Assim. Você pode empreender criando uma lojinha no Shopee ou no Mercado Livre para vender alguma coisa que você identificou previamente que não tem na região ou tem pouco. Isso é necessário que se faça uma análise no local, na região. Por exemplo, eu conheci pessoas que vendem melado de cana. E ganham dinheiro bom ali. Outras vendem mel. Com lojinhas no Mercado Livre, na Shopee. Sabe? Outros vendem sementes. Aí eu até me coloco entre eles, porque aqui nós produzimos e vendemos sementes crioulas. E tem boa demanda. Tem boa procura, sabe? E a gente procura aí uma vez por semana na cidade. Não dá para ficar indo direto, senão seu lucro vai embora, né? A gente, uma vez por semana, a gente vai na cidade e e leva todas as encomendas de uma vez. E
E, inclusive, essa semana passada, eu levei umas encomendas na cidade de sementes crioulas. Isso aqui é algo que qualquer um de vocês pode fazer. Só que é importante que você primeiro precisa montar o seu banco de sementes crioulas, no caso, né? E no caso de montar o banco, ele demora um pouquinho, porque as sementes crioulas são coisas caras, né? Elas têm um bom retorno, mas são caras. E aí você, quando vai comprar, consegue um pouquinho só. E esse pouquinho tem que se multiplicar pelo menos uma vez. Em alguns casos, 2 vezes, para depois você ter um montante suficiente para você consumir, para plantar também no ano que vem e para vender. Mas eu afirmo para vocês que o comércio de sementes crioulas ele é muito bom. É difícil, mas existem pessoas interessadas e por incrível que pareça, a maioria das pessoas não são adventistas. Tá? A maioria não são adventistas. E elas querem, por quê? Por causa da pureza da semente, que não é modificada geneticamente. E você tem ali alguma garantia que toda a ancestralidade da semente, ela é não, em toda a ancestralidade dela não foi utilizado defensivos agrícolas. E alguém parece perguntou como faz para adquirir sementes. Depois eu falo para vocês aqui. Eu mando. Eu já deixei meu telefone aqui, mas deixo de novo, tá? Para falar sobre isso aí. A gente conseguiu colher alguma coisa aqui já esse ano e temos algumas coisas à venda também. Mas recomendo que vocês também procurem no Mercado Livre, que tem uma boa oferta de sementes crioulas lá. Pesquisem bem, porque tem todo tipo de preço. Só para ter uma ideia, você poderá encontrar algumas sementes específicas, por exemplo, milho vermelho. Pode ser que você encontre o milho vermelho a 30 sementes por R$ 30. Nossa, é muito caro, sabe? Ou senão, 50 gramas por R$ 55. Tem que encontrar um meio termo ali. Porque assim, o milho vermelho, no caso do exemplo, ele é caro mesmo. E é gostoso. Porém, e é bonito também, né? Porém, não pode ser tão caro. Então, pesquisem bem. E à medida que vocês forem criando o banco de sementes de vocês podem comercializar isso aí com os vizinhos, com amigos. E quem sabe até montar uma lojinha. Dessa questão de montar a loja, é importante lembrar que alguns serviços, alguns produtos, por serem de duração curta, né? De terem duração curta, não dá para você comercializar lá. Então, para o nosso caso, quando digo nosso caso, me refiro principalmente aos adventistas, né? Pode ser que aqui não tenha alguma pessoa não adventista e tal, mas a gente tem alguns critérios adicionais ao critério que as pessoas normalmente têm para vender alguma coisa. É o caso, por exemplo, eu particularmente não vendo nada que vá agrotóxico. Ah, mas você compra? Ainda compro, mas compro menos. A gente está encaminhando para a gente não comprar nada. A gente procurar consumir só o que a gente produziu aqui. Vamos falar aqui sobre outra coisa importante. É sobre culturas, cultivo de determinadas culturas. Isso aqui dá um bom retorno financeiro, gente. Um bom retorno. Depois que a pessoa está no campo, aprendeu a plantar, já está meio escolada com os vizinhos, fez alguns cursos, aí vocês vão ver que não tem bicho de sete cabeças, como dizem, sabe? É tranquilo plantar. Então, dá para a gente começar a vislumbrar um plantio comercial. E o plantio comercial de legumes, por exemplo, ele dá um bom retorno. Bom retorno mesmo. Vou dar exemplo para vocês. Como é esse bom retorno? O plantio comercial, ele vai de 50 dias até, em média, até 4 meses. Tá? É o tempo que você está investindo ali na terra, cuidando da terra, semeando, tratando, depois colhendo e vendendo. Em média, isso daí. E quando dá para tirar? Dependendo da cultura, você tira nesse período. Até me informei com os vizinhos que fazem isso. Deixa eu ver aqui. A depender da cultura, vocês podem tirar entre 3 a 7 mil reais por mês. Plantando hortaliças ou legumes. Só tem um porém. Quando você se aventura nesse ramo, precisa estar ciente que tanto feiras como mercados, ou qualquer destino final do seu produto, ele vai exigir que o produto tenha uma boa aparência.
E a gente sabe, gente, que a maioria dos produtos de hortaliças, de legumes, assim, nesse ramo, eles têm boa aparência porque eles têm defensivos. A maioria, do que a gente planta aqui na roça, a gente colhe de tudo aqui, sabe? Alguns vêm muito bonitos, mas nem todos vêm com toda aquela beleza perfeitinho como você encontra na feira. Mas por quê? Porque por causa do defensivo que usam. E aí vai o motivo por que a gente não fez isso ainda. Nossos vizinhos, eles quando querem fazer um dinheiro rápido, eles plantam maxixe aqui. Já falei isso a muita gente. Vocês conhecem o maxixe, né? Muito consumido no norte, no nordeste. Mas por aqui consome também. Então os nossos vizinhos, eles plantam muito isso. E o cultivo do maxixe, a cultura do maxixe, ela leva menos de 2 meses. Em menos de 2 meses você consegue colher já. Aí você vai entrar os 2 meses e pouco colhendo bastante e vendendo. Então, eu vi casos de vizinhos nossos que fizeram plantas assim, plantaram maxixe numa área de 3 a 5 mil metros quadrados e eles tiraram o equivalente a 7 mil mais ou menos por mês. Dependendo da época de quanto estão pagando pela caixa, você consegue tirar até 10. Puxa, é tentador, né? E é difícil produzir maxixe? Não é, gente. É difícil colher aquilo, porque ele é meio espinhento, sabe? Você tem que pegar o jeito de escolher. Eu acabei ajudando os vizinhos, uma vez pediram uma ajuda para mim para fazer, na época de limpeza, do negócio lá, do quintal deles, eles não tinham mão de obra, pediram para ajudar. Eu ajudo. Se eu posso aqui, eu ajudo. E aí eu vi que não tem muito segredo. Só que vai muito agrotóxico ali. Se isso não é um problema para a pessoa, eu acho que tá aí uma boa fonte de renda, viu? Você para lá uns 5 mil metros do seu terreno e prepara e você planta maxixe, depois você reveza, colhe o maxixe, planta abobrinha, tira a abobrinha, planta giló, tira o giló, planta tomate. Isso dá um bom retorno, gente. Sabe? Às vezes, para mim, eu considero tentador isso aí. Cada vez que eu vejo os vizinhos fazendo isso e contando, nossa, tô com sorte, a minha roça de maxixe deu bom preço. Estão pagando bem na caixa. Que tudo é vendido por caixa, né? E às vezes eu pergunto, quando você ganhou? Eu falo, dessa vez eu pergunto curioso mesmo, gente. Sabe? Tanto que, para animar alguns e desanimar outros, às vezes, né? Eu vi que teve épocas que uns vizinhos nossos, eles fizeram uma roça e trabalharam em torno de 3 meses lá. E ganharam, uma vez eles ganharam 10 mil. Mas teve eles sempre contam que teve uma vez, acho que foi 2022 ou 2023, que faltou um pouco de maxixe no mercado, e eles fizeram 25 mil. Em 3 meses. Quanto que dá isso aí? 25 por 3. Claro, você vai tirar a sua despesa ali, né? Mas é um bom dinheiro. Mas então aí, como muita gente pergunta, que vem aqui em casa e fala, mas por que você não faz isso? Bom, já falei por quê, vou dizer. Já falei e eu digo de novo. Eu não faço porque a minha consciência não permite. Sabe? Porque eu sei que esse negócio me faz mal, o agrotóxico que está ali vai fazer mal. E eu não me permito fazer isso aí. Tá? É, mas e eu até pensei, e se eu tentasse produzir de modo orgânico? Quando você vai produzir alguma coisa de modo orgânico, é bom você tentar isso. Você só vai conseguir despachar de modo orgânico se você tiver o selo. O selo é algo muito difícil de conseguir, mas não é impossível, gente. Aqui na região, aqui, eu sei de pelo menos uns 3 produtores que tem, mas a grande maioria não consegue produzir, pegar, porque dadas as exigências para você ter ele, né? E quando você produz de modo orgânico, por incrível que pareça, o consumo do orgânico ele será maior nas cidades grandes. E quando a gente está no campo, a gente geralmente está próximo ao município pequeno, não é? Aí o seu despacho da sua mercadoria aí tem que ir para fora. Daí que é importante você não despachar direto nas lojinhas para você não ficar picando e ganhando pouco. É você ter um transporte próprio, onde você pega e vai levar no Ceasa. Ou vai levar em grandes supermercados, em São Paulo, por exemplo, sabe? Em Belo Horizonte, não sei. Numa cidade grande. Onde as pessoas. Parece que quanto maior a cidade, maior o interesse das pessoas por coisas orgânicas, né? Então, dá para ganhar dinheiro com orgânico? Dá. Porque, um exemplo, digamos que a caixa do maxixe esteja R$ 25. A do orgânico vai estar no mínimo 40. É bem mais caro. Mas o fato de você ter o selinho e dizer que é orgânico,
faz com que o retorno seja bem maior. Mas se não tiver o selo, você não consegue vender sem ser orgânico, dizendo que é orgânico, gente, não consegue. Na verdade, você até conseguiria se você não dizer que é orgânico, mas aí você tem que pegar o seu produto e enquadrar ele no orgânico. Mas eu produzi como orgânico. Ou seja, você gastou mais, o seu trabalho foi maior, mas gastou mais? Olha, é assim. Vamos lá, continuemos no exemplo do machixe, que eu gosto de dar esse exemplo aí. No machixe, você usa uns 3 tipos de defensivos agrícolas. Tá? Para você o bichinho não furar ele, outro para ele deixar numa aparência bonita, tá? E outro para ele não murchar, não ficar murcho. Então é algo assim. Aí você vai gastar o grosso do seu dinheiro vai ser isso, vai ser os defensivos. E no modo orgânico? No modo orgânico, você tem que usar paliativos ali. Por exemplo, usar calda bordaleza, óleo de ninho, alguns outros banhos que se dá na fruta através da bomba, tá? E isso vai te dar um gasto inferior, assim, em matéria-prima, é um gasto inferior ao agrotóxico. Porém, o trabalho que você vai ter para produzir é bem maior. Na verdade, tudo que você produz orgânico, você exige um cuidado muito próximo, né? Muito próximo. Para você não perder pro bicho. Porque o bicho sabe que ele é mais gostoso, é puro, tá ali, não tem um defensivo ali, não tem uma camada defendendo ele. Então ele vai no seu. Eu já dei exemplo para vocês aqui, né? Que quando a gente colhe milho, a gente sabe que entre 25% a 30% da nossa roça vai embora. Embora pro bicho, sabe? Pra maritaca, pra ouriço, pro tatu, alguns passarinhos, porque eles sabem do sabor do produto. E aí a gente tem que deixar um pouco para eles, não tem o que fazer. Às vezes eu vou lá com as bombinhas e solto no milharal lá e vai espantar os bichos lá. Ajuda às vezes, mas com o tempo eles se acostumam com o barulho e voltam. Só se levantam, você sai e eles voltam. Mas é assim mesmo, gente. Então, dei o exemplo do machixe, mas o machixe é só um exemplo de cultura que dá para você aproveitar um espaço do seu terreno ali. Em qualquer situação, em qualquer região, haverá de 1 a 3 hortaliças, tipos de hortaliças, ou legumes em geral, né? Em que terá boa demanda. Cabe a você descobrir na região ali. O que sai bastante aqui? Então, vou dizer para vocês, aqui para nós, o que sai bastante aqui? Bom, vamos falar de legumes, assim. O que mais sai aqui é o machixe. O segundo que mais sai é o tomate. O terceiro é a abobrinha. O quarto é o jiló. E o quinto parece que é berinjela e tal. Acho que é berinjela, se não me engano. Agora, e se eu quiser produzir outra coisa? Raízes. Raízes como mandioca e batata inglesa, dá muito retorno. Isso você já viu, deve ter visto alguns vídeos sobre isso, né? Eles dão muito retorno, gente. Muito retorno mesmo. Só atenção. Em todos eles vai agrotóxico. Tá? É possível, porém é mais fácil você produzir a mandioca sem agrotóxico nenhum do que a batata inglesa. A batata inglesa, ela vai te dar um retorno bom, porém ela exige uma camada alta, uma carga alta de defensivos agrícolas. Infelizmente. Se você plantar no modo orgânico, ela vai ficar pequena assim. Fica muito gostosa. Mas em média vai ter um tamanho mais ou menos assim. E aquelas batatas enormes assim, todas elas têm agrotóxico. Aqui, a gente nunca conseguiu produzir um batatão daquela grande lá. Mas as batatas de tamanho pequeno e médio vêm com facilidade, só colocando esterco, não coloco mais nada. Muita facilidade. Tem outras coisas que em cada região, né? Tem frutas também, algumas determinadas frutas que dão um retorno maior. Aqui o que dá maior retorno é o morango. Mas o morango, gente, depois eu descobri, depois que eu morei para cá, vim morar aqui e soube que aqui é a região é a capital nacional do morango. E o morango, ele é a fruta que mais leva agrotóxico. Mais leva.
Para quem for trabalhar com isso, é necessário se proteger bem, tá? Porque os tipos de agrotóxico que quebra no morango, eles são, inclusive, causam infertilidade, sabe? Infertilidade e depressão. Então tem que se proteger bem, porque agora aqui dá retorno, dá muito retorno isso aí, gente. Todo mundo ganha dinheiro com morango aqui. Eu não me atrevo porque eu teria que plantar de modo orgânico. Mas, gente, eu não me atrevo a plantar essas coisas comercial. Mas eu estou dizendo para vocês que pode dar certo. Tem muita adventista que planta, viu? Que planta alface, tomate, machixe. Tem muita adventista que planta e ganha dinheiro. Então, sabe, isso vai de cada um. É algo bem pessoal. Não vou entrar nesses méritos aí, é algo bem pessoal. Se você achar que isso pode trazer algum benefício e para você levantar um dinheiro assim num curto prazo, terá plantar alguns legumes, tá? Vamos lá. Agora, um pouco sobre mão de obra. Que tipo de mão de obra que tem maior demanda no campo? Serviços braçais, né? Vou dar um exemplo aqui. O roçador profissional, que roça com a roçadeira, ele ganha de 250 a 300 reais por dia. É um bom dinheiro, não? Pois é, eles ganham isso daí. E o valor já está incluindo o custo do combustível. Alguém levantou a mão, não posso. Depois a gente vai falar, irmão. Abre o espaço para falar, tá? Senão eu não vou conseguir avançar aqui, mas a gente no fim da palestra vamos abrir o espacinho para as perguntas, tá? Então, para pessoas principalmente homens, né, que não se importam de fazer um serviço pesado assim, não é tão pesado, mas é cansativo o serviço de roçada e dá um bom retorno mesmo, irmãos. Dá um bom retorno. Eu tenho um vizinho, por exemplo, que ele ganha 300 reais por dia roçando. 300 reais. E ele sempre tem trabalho, porque no campo você vai ver que todo mundo precisa, gente. E a maioria das pessoas que vivem no campo não tem tempo para cuidar do próprio quintal. Ou para roçar o pasto, ou para roçar uma parte que o mato está tomando conta. A maioria das pessoas não tem tempo. E aí que entra você. Tá? Eu já tive outras propriedades aqui em Minas, São Paulo, e em São Paulo também. Propriedades rurais, e eu conheci irmãos adventistas que vivem disso. Eles roçam, inclusive eu conheci um que mora ali perto de Itajubá. Por exemplo, ele é o roçador responsável, a pessoa responsável para roçar o campo de futebol da prefeitura. Então, ele é esperto, né? Ele já faz uma empreita da prefeitura. E ele ganha um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Só precisa tomar cuidado. Desculpa, precisa tomar cuidado. Que é um serviço de risco, né? Toma bastante cuidado, mas ele dá um bom retorno. E para a mulher? Aqui vem uma coisa boa também para a mulher. Gente, o serviço de diarista no campo, parece que não, mas ele tem retorno. Tem retorno mesmo, viu? Aqui, a gente tinha uma diarista aqui, ela só não trabalhava em casa aqui, porque a gente se vira aqui. Mas os nossos vizinhos que lidam com gado, com criação e plantações e tal, eles não têm tempo de ir para casa. Eles contratavam essa pessoa, que vinha de Pouso Alegre para cá, para limpar. Ela cobra 250 reais o dia. 250 reais o dia. E ela trabalha todos os dias da semana. Na verdade, ela folgava né? Ela tirava o domingo para folgar. Como que dá isso aí? É super cansativo limpar uma casa, né? Você sabe, você trabalhar como diarista é cansativo, mas olha o retorno que dá. Você ganha por semana praticamente 1.500 reais, não é? 500 1.500 reais. Se trabalhar 6 dias por semana. E com o tempo, se você consegue administrar o seu trabalho, o trabalho da semana que vem, ele vai ser menos cansativo que o de agora, que o de hoje. Porque você já tem um esquema ali, já adiantou algumas coisas, tal. E eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Então, no caso de serviço específico para as mulheres, para ganhar até um bom retorno, é serviço de diarista no campo. Aí, se eu quiser fazer só umas 2 ou 3, consegue também, você consegue fazer. Pegar umas 2 ou 3 diárias por semana e fideliza as clientes e você está com tudo. Tá? Então, reparem que a maioria dos trabalhos
na zona rural, ele é trabalho braçal, ou requer algum tipo de empreendimento, né? Então, outro serviço, por exemplo, que dá bom retorno aqui no campo, vale para homem e para mulher, é o serviço de cabeleireiro delivery. Você marca com a pessoa para você cortar o cabelo dela na casa dela, no dia que ela quiser. Mas isso aí requer uma vizinhança não tão longa. E quem faz isso costuma ir de moto para economizar na gasolina. Se a pessoa não pode fazer isso, ela abre um espacinho na casa dela mesmo. Aqui tem uma pessoa, aqui a 4 quilômetros da gente, tem uma pessoa que corta cabelo. De quem quiser. E ela corta na área da casa dela. E corta bem, viu? E a maioria das pessoas vão lá. Eles não querem saber de ir na cidade cortar. Vão cortar nela mesmo. Vamos avançar aqui então. Gente, um outro serviço que a gente presta aqui, e eu recomendo que vocês façam, procurem fazer na região que você está, o que você for se instalar. Você sabia que o tal do Uber da roça, ou táxi rural, e dá um bom retorno? Dá um bom retorno isso aí. Mas por quê? As pessoas não têm carro? Gente, por incrível que pareça, não é todo proprietário rural que tem carro. Alguns têm trator e não tem carro. Ou tem moto e não tem carro. E outros têm o carro, mas eles não têm habilidade. Aqui nossos vizinhos tem alguns que têm carro e não têm habilidade para ir em qualquer lugar. Eles têm medo. Vou ter que ir na cidade grande. Eu tenho medo de dirigir lá. Então, nesse caso, eles chamam a gente. E toda semana eu e a minha esposa fazemos corrida para os vizinhos. A gente faz corrida de 10, em média de 10 a 50 quilômetros de distância. Às vezes tem corrida que é para 300, 400 quilômetros. Aí o retorno é maior. Mas isso permite o fato da gente não se amarrar em um trabalho específico, em que eu fique comprometido de segunda a sexta, das 8 às 5, nos dá uma flexibilidade muito grande para a gente tratar dessas coisas aqui. Logo mais eu vou avançar um pouquinho mais nesse ponto. Daria para nós aqui estarmos tendo um retorno maior? Daria. Mas a gente não estaria produzindo o que a gente produz aqui hoje. Tá? Vamos avançar aqui, mais para frente aqui, vamos ver. Falei sobre comercializar sementes crioulas, né? Que a gente comercializa aqui também. E assim, quero reiterar aqui essa questão de falar, é muito importante você, quando você for precisar alguma prestação de serviço ou algum produto que você queira vender na região que você está, pesquise na região. Pesquisa mesmo, gente. Fale com os vizinhos, fale vai na cidade, você fala lá com algumas pessoas, fala, puxa, por que eu só vejo banana nanica aqui? O pessoal só tem nanica, aí você produz a prata. Você sabe que aqui a banana que mais se vende aqui é a banana prata. Poucas pessoas vendem nanica aqui. E a gente já pensou em tentar suprir esse vácuo aí, sabe? Porém, no nosso caso, especificamente, eu entendi qual a dificuldade deles. Aqui a banana nanica não produz muito por causa do frio. Ela produz, mas não produz tanto igual a prata. Portanto, a nanica acaba sendo mais cara. Né? E quem mora numa região um pouco mais baixa, consegue produzir bem e acaba tendo um bom retorno. Sempre vai ter mercado para ele aqui. Eu não sei quantos de vocês já assistiram Eu dei um testemunho lá pro canal do Sítio Ararate, que é onde a gente contou a nossa história, desde que a gente saiu da cidade, e todo o processo de transição até a gente se instalar aqui. Então, eu dei um testemunho lá no canal do Mauro, e eu contei lá o que eu vou contar para vocês agora. Acho que nem todos vocês viram, né? Assim que a gente chegou no campo, eu comecei a trabalhar com construção de pequenos galpões. Naquela pesquisa que eu fiz, que eu recomendo que vocês façam para identificar uma carência de serviço ou produto na região, eu identifiquei que aqui na região há uma carência muito grande de pequenos galpões rurais. Toda a região rural tem boa demanda para fazer galpões.
Porque todo mundo precisa, gente. Comercial ou para uso doméstico, todo mundo precisa. Então eu identifiquei, aí fui atrás de uma empresa que fornecesse a matéria-prima. Tem uma única empresa no Brasil que fornece. Me filiei à empresa e passei a representar aqui. No começo foi uma maravilha, porque é tudo novidade, a gente precisava para ontem. E aí, até para dar uma ideia para as pessoas, né? Você construir pequenos galpões, que é coisa assim de galpões de 3 metros, 5 metros de largura, não, perdão, 3 metros de largura por 5 de comprido. Então você faz sequencial, por exemplo, faz 4. Então 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, são, para cada 5 metros, então 4 galpões, dá 20 metros. Então é 3 vezes 5. Essa é a conta correta de fazer. Então você constrói um galpão desse em 8, 10 dias. E você ganha em torno de 7 a 10 mil. É um bom retorno, não é? Então no começo, mas por que eu parei? Eu dei uma pausa forçada. Inclusive estou contratando serralheiro, gente. Quem vier morar perto da gente aqui, entende de serralheria, pode ser meu sócio. O que acontece? Esse único fornecedor que eu posso passar para vocês o contato, porque você está lá em diversas partes do Brasil, tá? Esse único fornecedor que está lá em Mogi das Cruzes, ele sabe que o produto, só ele que vende aquele kit específico, ele não baixa o preço. Então, se você conseguir montar o seu próprio kit, resguardando o desenho dele, né, que é patenteado, você consegue fazer um galpão bem mais barato e continua lucrando bem. Então, construir pequenos galpões é algo muito lucrativo, gente, muito lucrativo. Porém, é aquele negócio, o que vai espantar o cliente? É o que ele vai gastar mais na matéria-prima. Se você consegue alguém para fazer para você, montar o kit dele, a estrutura, para você montar depois, está feito. Tá? Eu vou passar para vocês no final o contato. Então, não desisti disso ainda. Inclusive, eu chamei 2 irmãos da igreja, que sinceramente, eu encontrei pessoas que não são da igreja, mas cheguei a trabalhar com algumas pessoas fazendo galpão que não eram adventistas. Eram da congregação, da assembleia. Por mais que eu determinasse que sábado não tinha serviço, tinha sábado que eles vinham atrás de mim, querendo trabalhar, querendo adiantar o trabalho. Vamos acabar logo isso aí, porque tem outro para fazer, vamos acabar. Não, nós combinamos, não tem. Sábado não tem trabalho. E sexta-feira eu saia mais cedo. Então, como é tudo contrato verbal, vou fazer um contratinho, às vezes eu fazia um contratinho de 2 páginas com eles, sabe? Mas só para formalizar alguma coisa. Então, o fato de eu não ter a minha firma dificultava o fato de ter uma seriedade maior no cumprimento dessas questões relativas ao dia do guarda. E isso começou a me estressar. Eu pensei, puxa, se eu for voltar a ter uma sociedade com alguém, tem que ser alguém da mesma fé. Se eu quiser fazer com alguém da fé dele, tudo bem. Mas tem que ser alguém da mesma fé. Então, isso é uma questão a se considerar, viu? Se você for fazer algo na sua região, seja galpão, seja outra coisa, evite o máximo fazer sociedade com alguém que não respeite de verdade, seriamente, seu dia de guarda. Que isso pode ser um laço para você. Vamos ver aqui. Falei sobre o galpão, né? Ah, sim, olha só, gente. Toda a região rural do Brasil, isso baseado nas pesquisas minhas mesmo, com amigos que moram em vários estados. Em todo lugar tem carência de bons pedreiros. Todo lugar tem. Todo lugar tem. E aqui tem carência até de servente de pedreiro. Quanto que pagam? A diária de um servente de pedreiro aqui na região é de 120 a 150. E o pedreiro é de 250 a 350 a diária. E tem carência. Muita carência, gente. E, enfim, para quem entende do assunto, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Pro ano que vem agora, eu devo ah, administrar a construção de umas 3 casas. É outro serviço que eu faço aqui, vou falar para você já. Para quem tiver condições, fazer isso na sua região também. E, e eu não estou conseguindo pedreiro, só tem um. Eu preciso de pelo menos mais um. Veja a dificuldade. Então, para quem entende, ou quem dá tempo, quem é novo, ainda dá tempo de fazer um curso. Ir atrás, e aprender. Então, aí entra, aproveitar que eu dei o gancho aqui, vou falar sobre outro serviço que eu presto aqui. Eu administro construções de sítio, construção de casa. Quando você, imagina você morando tá no seu cantinho, na roça lá. Aí você descobre que tem mais pessoas na região querendo se instalar ali. E essas pessoas vão ter dificuldade para se instalar ali. Porque elas estão na cidade e vão ter que vir ali para acompanhar a construção e buscar mão de obra qualificada e saber onde comprar material. Então você chega nelas e oferece seu trabalho. Você fala, eu posso administrar para você a construção. Eu recomendo, eu vou atrás de pedreiro, gente de confiança, faço uma pesquisa de melhores locais para você comprar matéria-prima, né? E administro todo o processo. Você não vai ter dor de cabeça alguma. Eu vou ser seu elo entre você a equipe de pedreiro. E, enfim, é uma coisa que dá um retorno também, isso aí. Tá? É lógico que você tem que ter um pouco de conhecimento, né? Mas não é nada difícil assim. É coisa mais para homem, lógico. Mas não tem. Não é nem um bicho de sete cabeças, gente. Se você tiver boas noções de, do que necessita para uma construção de uma casa, de um galpão, ou até de um sítio, sabe? Então você está em uma situação que você vai conseguir ter um bom retorno também. E esses serviços esporádicos, eles são bons porque eles têm um retorno bom no curto prazo. E você não precisa estar o tempo todo na obra. Então aqui em casa, a gente prioriza sempre o trabalho que a gente não precisa ficar todo dia. Se for para ficar todo dia, ficar no banco. Eu trabalhava no Banco do Brasil. E tinha um cargo alto lá e ganhava muito bem. Eu pedi demissão. Resumindo, minha experiência está lá no site do Mauro, lá, no canal do Mauro. Existe uma questão importante aí, gente, na questão de você trabalhar de segunda a sexta. Muita atenção nessa coisa. Eu queria frisar isso aqui com vocês. Só tem até uma pausa para falar disso. Quando você vai para o campo, você tem umas prioridades ali. A prioridade é formar caráter para o céu, aprender a plantar seu próprio alimento, criar seus filhos no caminho do Senhor. Não é? E tem tantas outras prioridades, né? Cuidar mais da saúde, fazer uma reforma de saúde, uma reforma geral. Então são tantas coisas que são prioridades, ou seja, que basicamente tudo faz parte do nosso preparo para ir para o céu. Então, se você vai para o campo e fica trabalhando numa empresa fora, ou mesmo numa vizinhança ali, mas você fica fora de casa 8 horas por dia, de segunda a sexta, quanto vai sobrar para você cuidar da sua propriedade? Minimamente cuidar para roçar o mato, para não vir cobra, ou para você produzir um pouco de hortaliça, pelo menos. Vai sobrar um dia, né? Porque outro você descansa. Né? Então vai sobrar um dia. E esse dia é completamente insuficiente, gente. É insuficiente. Eu lamento que aqui na região que a gente está, quando eu falo região, me refiro a um raio de 7 cidades aqui nessa região do sul de Minas. Pelo menos nesse lado aqui na região do sul de Minas, que a gente chamou o lado da... Existe o lado da Fernão Dias e o lado da Ayrton Senna, da Dutra. Nós estamos do lado da Fernão Dias. Nessa região aqui, a grande maioria das pessoas estão instaladas, e tem mais de 100 aqui, gente. Só aqui, tem mais de 100. A grande maioria das pessoas não planta quase nada, por falta de tempo. Não é que eles não querem, é falta de tempo mesmo, sabe? Elas plantam um pouquinho de milho ali, um pouquinho de alface aqui, ou alguém faz estufinha, planta um pouco de tomate. Agora, procura ver quem fez uma roça de feijão visando não comprar feijão no ano. Quase ninguém faz isso, gente. Quase ninguém. Mas por quê? Por falta de tempo. E até quando que a gente consegue ir assim? Eu podia estar assim, igual eles, tendo um ótimo salário, um cargo muito bom,
mas ficando 8 horas, 8 não, 10, né? Porque 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais 8 horas dentro da firma. 10 horas por dia fora de casa. Então, quando você for estar no campo e tiver ainda, assim, precisando gerar renda, cuide com isso aí, gente. Você pode até encontrar, às vezes, uma firma que te pague bem. Aqui tem firmas que contratam. Não pagam muito bem. Eles vão pagar lá um pouco mais do salário mínimo, às vezes 2 salários mínimos. Contratam. Sempre tem firma contratando por aí. Mas se eu fizer isso aí, se eu entrar numa firma dessa, eu não faço mais nada aqui. Então, o objetivo nosso aqui é realmente mudar não só a questão, não só para dizer que eu estou no campo. Eu estou aprendendo a produzir meu próprio alimento, sabe? E a gente, graças a Deus, produz muita coisa aqui. E estou tendo tempo de qualidade com a minha família. A gente educa a nossa filha em casa. Vocês estão preocupados com isso, né? Quem tiver filho vai ter que se preocupar com isso. Não arrisque, gente, colocar seus filhos nas escolas da região que vocês vão morar. Não arrisquem, sabe? Infelizmente é terrível. Hoje em dia o negócio tá terrível em qualquer, mesmo da escola, mesmo que seja uma cidadezinha pequenininha. A corrupção ali tá enorme também, sabe? Não arrisca. E então a gente tomou um propósito. Eu falei, não vou, eu vou sair do banco. E pedir para que Deus nos sustente, me dê sabedoria para a gente conseguir gerar alguma renda para honrar nossos compromissos e poder ter alguma qualidade de vida mesmo aqui. E também aprender a produzir o nosso próprio alimento. E dos nossos vizinhos aqui, nós somos cercados de vizinhos que moram há anos, de geração para geração. São vizinhos que moram na roça há muito tempo. Só que esse pessoal viciou tanto em produzir comercialmente, milho comercialmente, batata, morango, sabe? Você machixe, tudo comercial, moda comercial. Que eles não plantam quase nada. Nada, nada mesmo, gente. Às vezes vem um outro vizinho aqui e eles olham. Sexta-feira teve um vizinho aqui. Eles olham e ficam olhando o nosso quintal. E falam, mas como é que tem tanta coisa aqui? Foi porque a gente planta, é só se plantar também, né? É só plantar. Eles não plantam. E a gente, quando colhe muita coisa aqui, a gente dá para eles. Lógico que a gente acaba ganhando também muita coisa, sabe? A gente ganha muita coisa dos vizinhos. Mas na questão de hortaliças, assim, a gente mais dá do que ganha. Porque a gente produz bem mais do que eles, né? E, então, no aspecto do preparo, o que adianta você morar no campo e você não produzir nada? Ou pelo menos aprender a produzir alguma coisa. Quando que você vai parar e falar, não, a partir de agora eu vou começar a produzir? Então, precisa pensar nisso aí, gente. A única vantagem, a pessoa que mora no campo e não produz nada, nenhum alimento, nada, a única vantagem que ela tem efetivamente é morar no campo. Só isso mesmo. Porque ela passa o dia fora, ela não produz porque falta tempo. Passa o dia fora. Então, quando você for procurar um trabalho, alguma fonte de renda alternativa na roça, priorize, recomendo, priorize alguma que você não precisa ficar todo dia fora. Aqui eu fico pelo menos 3, às vezes 4 dias por semana aqui, na roça mesmo. E essa semana aqui eu plantei de novo, a gente fez umas colheitas aqui, eu plantei de novo 3 espécies de feijão e 2 de milho. E tô de olho na roça ali que a gente tá para colher a soja já. Já colhemos amendoim, ervilha, 2 tipos de ervilha, grão de bico, sem contar as hortaliças. Colhemos muita, muita. Esse ano, excepcionalmente, não plantamos o arroz. Então, o plantio dessas culturas, ele leva tempo. E não tem como você fazer isso um dia por semana, gente. Não tem. Não tem. Mas entre não ir para a cidade, entre ir para o campo e produzir só os pés de alface, e não ir para o campo, vá para o campo e produzir só os pés de alface. Mas faça plano de você, aos poucos, ir se desligando daquele trabalho intensivo de segunda a sexta, das 8 às 5, para que você consiga planejar já o sustento futuro da sua família. Tá? Vá planejando isso aí, para que você depois não seja pego de surpresa também. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Um outro serviço que se paga muito bem aqui,
o serviço de diaristas rurais. Mas aí o serviço é bruto, tá? O diarista rural, ele constrói cerca, ele poda árvores, ele trabalha com foice, ele planta árvores frutíferas, corta gramas, e ele ganha de 200 a 350 reais por dia. Olha, nós temos um diarista aqui muito bom, é o Zezé. Ele presta serviço para muita gente aí. O Zezé tem 55 anos, acho, se não me engano. Como poucas pessoas querem fazer esse tipo de serviço, sobra muito para ele. E trabalha 6 dias por semana fazendo isso. E ele cobra barato, ele cobra 200 reais o dia. 200. Em alguns casos, ele cobra 150. Dependendo da ferramenta que você vai usar, ele pode cobrar mais. Aí chega a 350, mas a média é 200 reais por dia. Então ele tem um baita retorno. Por exemplo, o Zezé, ele vive disso. Ele tem carro, cavalos, vacas, no sítio dele. Ele conseguiu construir assim, um patrimônio bom só fazendo isso. Para vocês verem, dá um bom retorno isso aí. E por fim, eu queria recomendar para vocês também um serviço de instalador geral. Esse, gente, até eu contrato quando eu acho alguém. O instalador geral, ele instala tudo. Uma caixa d'água. Dá um exemplo de demandas boas aqui, sabe? Caixa d'água, gotejador, aquecedor rural, bomba d'água, portão, telas de janelas, câmeras de segurança, isso eu mesmo faço, tal, eletrônicos, tal. Algumas coisas eu mesmo faço. Mas agora, por exemplo, eu vou precisar de alguém que faça uma limpeza na minha bomba d'água solar. Ele vai desinstalar a bomba, vai abrir ela, vai fazer uma limpeza só, não precisa mexer na eletrônica, e depois vai fechar de novo e vai colocar lá. Eu sei que esse serviço custa uns 400 reais. Ele faz isso em um dia. Só que eu não encontro quem faça. Não encontro quem faça, gente. Isso dá retorno. Dá retorno em qualquer lugar, sabe? Quando você anuncia se você for instalador de coisas elétricas, hidráulicas, eletrônicas, tal, faz um cartãozinho e coloca nas lojas de material de construção e nas agropecuárias. É lá que o povo vai buscar. Preciso de instalador. Preciso de instalador para isso, para aquilo. Ah, fulano aqui tem uns cartãozinhos aqui. Aí você vai chamando ele aqui. Até tem um rapaz que mora a 34 quilômetros daqui, do Júlio, que presta esse serviço para nós aqui. Só que o bicho é concorrido tanto, é tão concorrido, que eu não consigo falar com ele, marcar um dia com ele no dia. Por que é concorrido? Porque tem pouca gente fazendo isso. Então, se um bom instalador, se ele consegue fazer 2 ou 3 serviços por dia, ele chega a ganhar quase R$ 1.000 por dia. É um negócio tentador, não é? Tanto que eu sei que tem algumas coisas que tem mulheres que fazem. Sabe? Eu sei da região aqui que tem mulheres que mexem com se aventuram na eletricidade, por exemplo. Instalar uma coisa aqui ou ali, por quê? Porque ela sabe dar dinheiro. Dá dinheiro. Então, se a gente procurar se reinventar, sempre pesquisando na região qual é a demanda maior da região, qual a necessidade maior que tem ali, vocês vão ver que é possível gerar uma renda boa na região. Tá? É possível gerar uma renda boa na região que você está. E isso aí, gente, é em qualquer região. Você só tem que pesquisar qual é a necessidade da pessoa aqui. Quer ver uma coisa que dá dinheiro aqui? Não é só aqui não, gente. Eu vou dar uma dica boa para vocês aqui. Uma coisa que dá muito dinheiro é cavar poço. Dá muito dinheiro. É um trabalho braçal? É. Mas ele dá muito dinheiro. Inclusive, hoje em dia a moda está em cavar poço horizontal. Você tem que ter algum conhecimento para saber onde que tem uma nascente sem olho, né? Tá um lugar úmido. Ela vai olhar na parte alta e fala assim, o bolsão de água está ali mais ou menos. Ela vai lá e cava o buraco na horizontal. O nosso poço, já expliquei para vocês, é um poço horizontal, que chama poço australiano. Hoje em dia, cada poço australiano custa R$ 3.000. 3.000, gente. Essa é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. E ainda vou dizer para vocês já porque eu não faço. Porque eu ainda não tenho recurso para investir no equipamento necessário para você fazer. Porque você basicamente vai precisar de um carro que seja 4x4,
e que tem espaço para você pegar os equipamentos, que é uma perfuradora e uns canos e umas brocas e tal, e você vai até o local. E geralmente o local é meio difícil de acesso, você tem que chegar lá. O máximo que você chegar com o carro, poder chegar com o carro, e você reperfurar o barranco. Você perfura ali durante... Vai demorar de 3 a 5 horas para você perfurar um poço. Aí você entrega o poço perfurado e ganha entre 3 a 3.500. Você vai tirar a sua despesa ali, que não vai chegar a R$ 1.000. Você vai pegar mais de R$ 2.000 livre. Então, o rapaz que perfurou meu poço, eu conversei bastante com ele. Ele é um dos únicos que faz aqui na região. Ele me contou que ele... quando foi? Eu conversei com ele sobre isso em 2023. Até pedi para ele me passar umas dicas ali. Falei, deixa eu ser seu concorrente, eu não, pelo menos ser seu auxiliar. Ele falou, não, aprende você, pode aprender aí, e pode fazer. Eu não venho seu serviço, você falou. Faz você também. Ele me contou que ele ganhou quase R$ 100.000 naquele ano que eu falei com ele. Só foram fazendo isso. Dá dinheiro ou não dá? Dá. Mas não é assim, algo assim. Do nada eu vou começar a fazer. Você tem que aprender bem o serviço, tal, fazer com qualidade, porque no fim das contas, é um que avisa o outro. Né? Qualquer prestação de serviço, principalmente na região rural, é o boca a boca. Você não precisa ficar divulgando muito. Você faz um ou outro aqui, depois eles vão se espalhando ali. Lá um dia alguém te liga. Ah, eu soube que você cava poço. Eu soube que você faz galpão. Teve um galpão que eu fiz, foi um cara que me ligou que nem sabia de nada. Ele é de outra cidade que eu não tinha feito ainda galpão lá. E alguém falou, fulano fez um galpãozinho para mim. Aí ele me chamou e eu fui lá. Fui em outra cidade fazer. E é sempre boca a boca. E chega um momento que você fica famoso. Porque você trabalha bem, não pode errar. Fez alguma coisa errada, daí já começa, eles mesmos falam mal de você depois. Mas tá bom, gente? Estamos quase acabando aqui, tá? Assim, eu falei para vocês sobre outro serviço que dá. Como vocês estão fazendo, buscando terra, buscando propriedades rurais, chega um momento, gente, que a busca incessante, ela vai se tornar vocês cada vez maiores conhecedores. Vocês vão ficar bem, bem entendidos do assunto. Até que pode chegar no momento que você vai montar a propriedade sua, e vai estar tudo do jeitinho que você quis lá. Aí as pessoas vão começar a visitar a sua propriedade. Você, olha que legal, eu estou pensando em fazer, mas rapaz, que eu consigo meu sítio, não sei nem por onde começar. Você se oferece e fala, se você quiser, eu posso administrar a construção da sua propriedade. Se não for muito longe daqui, né? Isso exige que você vá com uma certa frequência no local. Não, eu vou construir nessa cidade, aqui no município mesmo. Pronto, gente, você tem um serviço aí. Você tem um serviço bom ali. E você não precisa ficar indo direto lá. Isso dá um bom retorno, viu? Aí, sobre isso aí, eu ajudo a pessoa a entrar no ramo, quem quiser. Que basicamente você saber. São as coisas que eu tenho falado para vocês. O que é essencial para uma propriedade rural, como você vai planejar ela, o planejamento do local de plantio, o planejamento da casa, sabe? Planejamento da infraestrutura. É outra coisa, se você não quer montar todo o sítio, você também pode se colocar à disposição para você montar a infraestrutura para a pessoa. Isso é uma dor de cabeça para os outros. Qualquer pessoa que não entende fica falando, e agora? Onde eu vou mandar? Eu tenho que ligar energia, puxar água, tenho que ligar fossa aqui, também quero ter internet, não sei nem por onde começar. Aí você vai e faz a pessoa, sabe? Por quê? Porque você já está escolado com isso aí, você já sabe basicamente o que precisa, quem você precisa acionar. Eu sei que precisa acionar a CEMIG para puxar energia. A água, eu vou descobrir para ele se a água é nascente ou é poço. Ah, é poço. Eu não tenho poço, precisa cavar. Eu arrumo alguém para cavar o poço para ele. E faço o cálculo para ele também da capacidade para ele colocar uma bomba e veja a capacidade, o que ele precisa. Quanto você vai precisar? Eu quero ter uma horta, quero ter um pomar, quero ter... Opa, então você precisa de pelo menos 5.000 litros, se possível, ter mais umas 2 caixas de 1.000 litros espalhadas por aí. Aí eu faço o planejamento com ele lá e contrato alguém, não é eu que faço, eu só organizo tudo. E eu contrato pessoas para fazer. Isso dá um bom retorno, gente. Tá? Dá um bom retorno. E esse tipo de trabalho permite que você fique em casa, fazendo alguma coisa durante a semana. Olha, na terça e na sexta,
terça, quinta e sexta, eu sei que eu vou ficar em casa. A não ser que a pessoa surja alguma coisa, tá? E eu ficando aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou limpar acabar de limpar minha horta, que a gente está renovando de novo a nossa horta. E se eu não pudesse fazer isso? Eu ia ter que esperar o domingo. E se eu estou muito cansado ou tenho algum compromisso? Eu não faço, fica adiando. Né? Bom, gente, deixa eu aproveitar e fazer para encerrar aqui, antes da gente ir para a questão das perguntas e respostas, eu queria fazer uma reflexãozinha com vocês. Voltar ao assunto que a gente tocou agora há pouco. Quando você trabalha fora, quando você trabalha de segunda a sexta, o mínimo que você fica fora é 8 horas por dia, né? O mínimo. E se você trabalha um pouco longe, mora um pouco longe, afastado, tem que ir para a cidade, trabalha numa firma lá, você vai ficar pelo menos 12 horas fora. Eu queria fazer um apelo para vocês que possam, de repente, estar tentados a fazer algo assim. Cuidado, gente. Porque quando você fica amarrado de segunda a sexta, trabalhando 8, 10 horas por dia fora, é uma tentação, é um laço que você vai ficar nele. Se você não conseguir se desligar parcialmente desse laço, você não vai valer muito para você estar no campo. Porque você não vai dar atenção nenhuma para sua família. Não vai acompanhar seus filhos. Sabe, não vai fazer nenhum trabalho missionário. Também não vai plantar nada. E aí o tempo vai passando, quando vê, as pessoas sabem que você está no campo e falam, puxa, o fulano está bem. Olha só, tá faltando alimento no mercado aqui, então ele está bem. Aí você vai ver, você não está bem. Você também está igual ele, dependendo de mercado para tudo. E aí, no fim, você vai pensar, puxa, mas por que eu, na ânsia de eu ganhar dinheiro, que eu precisava tanto, que não precisa, né? Também preciso. Eu acabei não plantando quase nada e hoje falta alimento no mercado. Falta isso, falta aquilo, e eu não tenho. Então, gente, programe-se certinho quando vocês forem entrar numa atividade morando no campo. Sabe? Peça a ajuda de Deus, sabe? Não é fácil você chegar e fazer uma mudança drástica. Não recomendo, lógico, que ninguém me imite, que tem o seu serviço lá ganhando muito bem, e peça demissão. Mas se Deus tocar no seu coração, faça isso. Para mim, foi muito claro. Para mim, foi muito claro mesmo, Deus mostrando para mim que se eu continuasse no trabalho que eu estava, eu teria uma estabilidade financeira muito boa. Porém, eu continuaria distante da minha família e não produziria nada. Nada, nada, nada. E o tempo ia passar, ia chegar o momento em que ia precisar viver do que eu colhi, e eu estava colhendo só o quê? Alface. Porque quem trabalha 8 horas por dia só faz uma rocinha, sabe? Então, não faz uma rocinha, faz só um canteirinho ali, e eu planto uma meia dúzia de pé de milho, enfim, não pode nem cuidar. Então, gente, o melhor de tudo seria estar aposentado, né? Algumas pessoas até conseguem estar, né? Mas não é o meu caso, estou longe de aposentar ainda. E como diz o ditado, cada um sabe onde o calo aperta mais. Então, eu não posso, assim, criticar abertamente as pessoas, né? Os meus amigos, que a maioria deles trabalha fora, mora no campo e trabalha de home office ou fora. Mas, de qualquer forma, eles ficam 8 horas do dia deles. Eles ficam off para a família, para o sítio, ficam off. Ou seja, não produzem nada. Cada um sabe que onde o calo aperta, mas não deixe de fazer um planejamento. Tá? Não deixe de fazer. Vocês viram, eu passei para vocês algumas ideias. Vocês conseguem mais ideias ainda por aí com pessoas que moram no campo há mais tempo que eu. Tem pessoas que estão há 10, 15 anos no campo, né, no nosso meio. Nos grupos de vida no campo, tem muita gente que já está no campo há muito tempo. Descubra quem que é essas pessoas e pergunta para elas. O que elas estão fazendo? Como é que elas conseguem produzir, conciliar, gerar uma renda? Tá? Então, o que eu asseguro para vocês, não funciona você, nenhum dos extremos. Não funciona trabalhar fora 8 horas por dia,
gerar uma renda boa e não dar atenção para a família ou para a sua propriedade. E também não funciona, lógico, você não fazer nada. E que meio termo aí que dá para fazer? Meio termo, tem umas dicas para vocês. Tem como você gerar alguma renda empreendendo ou prestando alguns serviços no campo que você consegue honrar seus compromissos financeiros aí. Então, aquela ambição que eu tinha antes, né, enquanto eu morava em São Paulo, ganhar cada vez mais e ter isso, ter aquilo, trocar de carro sempre e tudo mais. No campo não tem por que ter. Tem. Eu só quero viver com qualidade e estar preparado para quando Jesus voltar. Só isso. Muitas das nossas ambições a gente acaba deixando para lá, né? O foco da gente muda muito. E algumas pessoas, encerrando já essa questão aqui, algumas pessoas que estão no campo e porém não conseguem ter atenção para a família ou até para produzir alguma coisa, plantar alguma coisa, elas são um pouco frustradas, porque elas ficam sonhando com aquele momento que elas vão conseguir fazer isso. E o tempo passa e não consegue. Por quê? Não tem como. Não tem como. Se você está fora 8 horas por dia, não tem como. Então vai empreender. Ou vai buscar um serviço para fazer alternativo para você gerar alguma renda na roça. Priorize sempre alguma coisa que você não precisa estar o tempo todo lá. Não precisa estar o tempo todo lá. Você consegue estar na sua propriedade e dando essa atenção aí para sua família e para a propriedade também. Nessa época de chuva, só para encerrar agora de verdade, nessa época de chuva, se você não limpa a propriedade com frequência, vem cobra, gente. Essa semana a gente matou 2 cobras aqui, 2 cascavéis. Isso porque eu tinha roçado o quintal e as laterais. Então, e aí lembra que eu falei para vocês em outra, acho que falei no início, a importância de vocês terem alguns animais em casa, cachorro, gato. O gato é o melhor alarme para cobra que a gente tem aqui, é o gato. Porque ele funciona de dia e de noite. Se aparecer uma cobra no quintal, é o gato que vai avisar. Tá? Ele que avisa. E aí ele, nas 2 vezes que apareceu cobra aqui, ele que avisou. Aí eu fui lá e dei um jeito nela. Mas é isso aí, gente. Desculpa a demora aí. E eu vou abrir um espaço agora para responder as perguntas. E eu peço que vocês coloquem lá no... não, já tem algumas perguntas que estão no chat, né? Mas eu vou abrir o microfone aqui, e aí quem quiser falar alguma coisa, a gente aproveita e já fala aqui, tá? Um minutinho só. Já responde. Um pouquinho só. Agora sim, quem tinha levantado a mão quando eu estava achando aqui primeiro? Quem que levantou? Já vou responder no chat, irmãos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora no áudio, aproveita o momento e em seguida eu vou responder as perguntas que estão no chat. O Adriano quer falar. Pode falar, irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite para todos. Feliz semana. Boa noite. Infelizmente mesmo, tô assim triste porque não pude participar do começo. Tenho esperado fazer parte dessa live aqui hoje, mas infelizmente não foi possível. Tava aguardando desde cedo, mas bem na hora mesmo eu tive que estar me ocupando com outra coisa. Eu não sei se a pergunta que eu vou fazer aqui tem a ver com o que você explanou aqui hoje, né? Mas vamos lá. Porque assim, eu moro aqui no Maranhão e você falou de pedir conta, aquela coisa e tal, se você sentir, enfim. Eu tô fazendo isso. Eu pedi, na verdade eu pedi para me demitirem, né? E a empresa, infelizmente, é assim. Hoje as coisas estão muito inversa. O funcionário ruim, ele dá nó, ele falta, é demitido e recebe tudo. E o funcionário bom pede para ajudar ele, para demitir, para pegar o direito e não ganha nada. E assim foi o meu caso. 4 anos de trabalho, e eu pedi para me demitirem, não querem. Aí a gerente aqui vai me demitir para depositar os 40% para depois eu devolver. Resumindo, 4 anos de Bem, serviço, não vou ficar com muita coisa, não. Mas eu quero ir para o campo, eu estou no Maranhão e quero ir para o Ceará.
lá é mais rochoso, né? Lá tem local para plantio, mas é mais rochoso. E a água lá é por gravidade. Eu só queria que me desse assim, uma orientação, né? Não deu para me participar da sua live. Só em relação, assim, a justamente o que eu percebi que você ia falar no título lá. É assim, uma forma de ter uma renda, né? Eu não queria estar muito dependente da cidade, mas pelo menos fazer alguma coisa dentro lá que desse para, sei lá, final de semana e vender, criar alguma coisa, alguma criatividade. Eu não tenho muita experiência com campo, né? Eu sou técnico de enfermagem, então não tenho muita experiência com campo, não. Eu já visitei muito, já participei de semanas, mas enfim, mas aquela experiência mesmo assim de que eu fiz alguma coisa algum dia, não, isso aí eu não tenho. Eu tenho algumas habilidades, mas não tenho ferramenta, né? Pelo menos um conselho, uma orientação, eu espero de você. Obrigado. Irmão, eu vou deixar meu telefone. Depois você entra em contato comigo, que eu vou te fazer algumas perguntas para conhecer melhor a região que você vai se instalar, para ver se a gente consegue te ajudar com alguma sugestão. Mas desde já eu vou passar uma informação que eu esqueci de falar aqui. Você disse que é da área de enfermagem. Você sabe que aqui na zona rural, parece que não, gente, mas tem uma boa demanda, tem procura de pessoas profissionais da área de enfermagem para fazer como é que chama? É home care que chama? Quando você atende Deixa eu, a pessoa em casa, deixa eu te cortar. sabe? Desculpa, Então, aqui, por exemplo, eu irmão, sei de pessoas que estão precisando desse trabalho e eles pagam R$ 350 o dia. irmão, Pode falar, irmão. eu esqueci de falar esse detalhe. Realmente, eu trabalho com home care e eu trabalho com curativos. Então, inclusive, eu até tenho instrumento. Até pensei nisso. Rapaz, eu vou para a roça, para o campo, e assim, R$ 150, eu praticamente ganho num curativo só, que eu vou passar no máximo aí, fazendo ele 1 hora, no máximo estourando, né? Com o material sendo meu. Se eu tiver um curativo por dia, há 22 dias por semana, vamos botar assim, né? Só os dias úteis. Quanto é que não vai dar, né? Vai dar um dinheiro realmente muito bom. É, E aí dá volta e trabalha no campo ainda. Eu já pensei nisso também. irmão, todo dia você não vai ter, não é normal ter todo dia uma demanda assim. Só que à medida que o tempo passa e as coisas ficam mais difíceis, vai aumentar sempre a demanda. E uma sugestão que eu te passo, e para quem mais trabalha na área, no ramo, você faz um cartãozinho e deixa ele na recepção, peça para os recepcionistas dos hospitais e dos pronto-socorros da região. Deixa seu cartão lá. Sempre tem alguém precisando, irmão. Quando eu precisei, uma vez eu precisei, 2 vezes na verdade eu precisei, e acabei não contratando porque eu achei caro para mim, sabe? Porque o custo era R$ 350 o dia. E aí eu falei, quer saber, eu mesmo vou fazer. Eu passei por uma situação que eu precisei fazer curativo numa pessoa 2 anos, 2 meses, direto. 2 meses, sabe? Dar banho e tal. Eu mesmo fiz, sabe? E aí eu falei, poxa, eu não tenho dinheiro para isso. Eu mesmo acabei fazendo. Mas eu quero dizer que, além disso aí, além da sua profissão em si, você vai ter trabalho na roça com a sua profissão, sim. Mas você poderá desenvolver alguma outra coisa, tá? Mas anote meu telefone. Anote quem quiser anotar, 11 99128 5909. 11 99128 5909. Tá? Então, para quem. Assim, eu não posso dar uma sugestão mais específica para o irmão sem ter uma noção de como é a região que você vai morar. Para eu dar alguma sugestão. Eu vou te fazer algumas perguntas depois. Aí, quem sabe, a gente encontre algum nicho onde você possa atuar mais. Ok? 11 99128 5909. Vamos, irmão, eu vou passar a palavra para outra pessoa para a gente avançar aqui, tá? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não havendo, eu vou direto para o chat responder, porque eu sei que tem perguntas ali. Tá, um minutinho só, vamos lá do começo. A irmã Silvia Cristiane perguntou como faz para adquirir sementes orgânicas, né? Irmã, o telefone é esse aí que eu passei, tá? 11 99128 5909. Tá? Um minutinho só que eu vou. Meu telefone tá aí, gente. Dá para vocês notarem. Fica mais fácil assim. Então vamos.
vamos continuar aqui, que eu sei que já tem outra pessoa querendo falar ali. A Diná disse que ali uma xixi nasce sozinho na região dela. Então, algumas regiões você pode não ter muita demanda, Diná, porque acho que o seu tem bastante oferta, mas vale a pena tentar, viu? Vale a pena. Deixa eu ver aqui. Bom, alguém está pedindo a gravação. A gravação, irmãos, ela tá ficando no canal do Sítio Ararat no YouTube. Os da semana passada não tinham sido publicados ainda porque o irmão que faz isso ele teve que viajar, ok? Mas parece que a partir de hoje ele está publicando lá. Então o canal, Luciene, o canal é Sítio Ararat, é no YouTube. Olha só, agora mesmo disse aqui, ó, eu mesmo sou uma que moro na roça e não tenho carro, solicito o serviço de Uber. Ele me busca na porteira sempre que preciso ir à tarde, na cidade. Então, quando você mora ali no meio da roça, você não precisa vir de fora buscar a pessoa. Então, a sua corrida sai mais barato que a de outro. Então, as pessoas chamam bastante, viu? A minha esposa tem semana que ela sai quase todo dia, mas são viagens rápidas. Então, ela tem tempo para sair lá e vir fazer as coisas de casa também. Alguém falou um texto aqui. Depois eu leio aqui, gente. Ah, sim, ó. Antônio perguntou: dá para trabalhar na comportagem e morar no campo? Dá. Conheci pessoas que fazem isso, gente. Desculpa eu não ter falado nisso aí. Dá sim. A comportagem é um trabalho bem desafiador. Eu já comportei no passado, há uns 30 anos atrás. Gente, o sucesso da comportagem, ele exige plenamente, total consagração a Deus. Sabe? Por quê? Porque o seu patrão é Deus. Eu sempre me disseram isso aí, e é uma realidade. O seu patrão é Deus. Eu conheço pessoas que trabalham até hoje, vivem no campo e vivem na comportagem. E Deus tem abençoado eles. O Paulo falou, irmão, você disse que precisa de pessoas para instalar portões, etc. Não é eu que preciso, irmão. Eu digo que esse tipo de trabalho ele tem muita procura no campo, na roça. Sabe, porteiras, instalar porteiras, o portão de ferro mesmo. Você quer ver um exemplo, irmão? Eu preciso de uma pessoa aqui para regular o motor do portão do nosso sítio. Eu não me atrevi a fazer isso ainda. Eu preciso de uma pessoa assim, e eu estou mais de 6 meses atrás de uma pessoa fazer isso. Então, e quem faz isso aí, vai lá. Quem entende, vai lá e faz 2, 3 horas, já ganha o dia. Porque no campo você não é igual na cidade. A cidade você consegue, vai em qualquer lugar, você acaba encontrando muitas opções. No campo não é assim. Qualquer mão de obra você tem que correr atrás bem. Aí, geralmente, são os seus vizinhos que vão dizer, olha, fulano trabalha bem. Fala com ele. Geralmente é o vizinho que fala. Mas tem situação que nem o vizinho sabe. É o caso da questão da limpeza da bomba d'água. Deixa eu até falar essa alerta para vocês. Nós temos a nossa bomba caneta, do tipo que é submersa. E ela fica numa caixa d'água de 5 mil litros, abaixo do nosso poço australiano. Que, na verdade, o poço australiano é uma nascente. É uma nascente que não tinha olho. Ele fura e acha o olho da nascente, você coloca a mangueira lá e vai na caixa d'água. Na caixa você põe uma bomba e a bomba manda para casa. Então, gente, seja por poço horizontal, seja poço vertical, ou seja por nascente, lá depois de uns 2 ou 3 anos, a sua caixa d'água ela vai ter um pouco de argila no fundo, ou areia. É tudo puro, tudo limpo. Isso não impede, não atrapalha a pureza da água. Só que com o tempo ela vai danificar um pouco a sua bomba. E é necessário desmontar os rotores da bomba, tirar tudo aquilo para fazer ela funcionar de novo. Eu ainda não sei fazer isso. Sabe? Não sei. É um negócio meio delicado. E eu preciso de alguém que faça isso. Agora parece que eu vou ter uma pessoa que se dispôs a mexer nisso aí para mim. Mas quem sabe instalar, desinstalar e dar manutenção em bombas d'água tipo caneta, ganha dinheiro, gente. Porque não tem quase ninguém no campo que faz isso. Ganha dinheiro.
sabe? Tem coisa que, se eu fosse mais novo e tivesse mais tempo, eu ia fazer curso. Ia fazer curso de manutenção em bomba d'água, tipo caneta. Ia fazer curso de aquele serviço de. Esqueci. É esse que eu preciso, falei para vocês que eu preciso para trabalhar comigo nos galpões. Serralheria. Então, essas coisas aí estão muito em retorno, sabe? Estão muito em retorno. Agora, quando tem outras coisas que as pessoas estão se interessando mais, aqui nem tanto porque aqui é um lugar muito calmo, mas no campo as pessoas se interessam muito por instalar câmeras. E eu já instalei para alguns vizinhos aqui que pediram tal, mas aí não tem muita demanda para isso. Mas se a região que você tiver precisar disso, se especializa nisso aí. E espalha seu cartão. As pessoas vão chamar você em todo lugar para você instalar a câmera. E é um serviço rápido. Você faz o serviço rápido e você ganha lá. Ganha mais que o dia, na verdade. Deixa eu lá. Quem que queria falar mesmo, irmãos? A irmã queria falar? Pode perguntar, irmã. Eu acho que a irmã não vai. Eu não lembro qual é o nome da irmã que queria falar. Ela não está aqui. Bom, é isso aí. Bom, gente, vamos nos despedindo já então. Lembrando que amanhã, o tema de amanhã vai ser bem legal mesmo, gente. Bem legal. Eu até, como eu estudei muito esse tema, que é em busca da autossuficiência e autossustentabilidade no campo. E tudo que que eu implantei aqui, e até algumas coisas que eu não pude implantar por falta de dinheiro ou de tempo mesmo, eu vou passar para vocês. Vocês conseguem se imaginar hoje vivendo sem um real no bolso? Imagina que você não tivesse uma vida financeira, como seria? Duro, né? Porque a gente costuma pensar só em comer. Ah, como é que eu vou fazer para comer? Mas não é só isso, gente. Tem muita coisa para pensar. Tem que pensar no banho quente, em cozinhar. Como você vai substituir o seu chuveiro quente? Vai substituir o seu fogão o seu fogão a gás. Você precisa ter luz diurna dentro de casa. Então a gente vai falar sobre isso, sobre o planejamento da sua casa, para que você de dia não precise acender a luz. À noite, quando não tiver energia, a gente dorme com as galinhas. Mas de dia você precisa de luz na casa. Então, para você, algumas pessoas podem falar, mas isso não é algo assim comum. Olha, é comum. Olhe vocês mesmos para a casa de vocês. De dia vocês acendem a luz? Os quartos, na sala, na cozinha? Então, a gente programa a casa nos detalhes para você ter essa condição aí em que você possa usufruir o máximo da, assim, das comodidades da casa como se você tivesse energia elétrica. Tá? Isso relacionado à água, relacionado a esgoto, a irrigação, um monte de coisa. A gente vai falar sobre muita coisa amanhã. Então, gente, apareçam e a gente conversa mais um pouco amanhã. Deus abençoe vocês aí. Oi, irmão Adilson. Os propósitos de vocês. Oi, quem tá falando? A Elza, eu queria fazer a pergunta a respeito do galpão. Pode falar, irmã. O irmão fazia o galpão de quê? De madeira ou de tijolos? Não, irmã, o galpão é tudo de metalon, é tudo de metal, com telha de zinco. Ah, tá. Entendi. Tudo Porque telha de zinco. meu esposo, ele é curioso, ele sabe fazer um monte de coisa. Aí, Desculpe, gente. eu ouvi você falando aí a respeito de muitas atividades que tem na roça que pode ser feito, né? Olha, é ótimo ter homens assim em casa, viu? Como seu Então, esposo. Eu tenho certeza que se vocês fossem meus vizinhos aqui, a gente ia trabalhar junto. com Porque a gente certeza precisa de ia mão de dar obra, muito certo. gente. Precisa de mão de obra, sabe? Quando você encontra um bom nicho na região, para você trabalhar e prestar algum serviço, você ganha um bom dinheiro.
Pessoal, antes que eu me esqueça, o nome da Obrigada. empresa é Escala Técnica, tá? Escala Técnica é o nome da empresa que fornece matéria-prima para pequenos galpões. Nesse tipo de galpão, apenas essa empresa fornece no Brasil. E ela vende para o exterior também. E essa empresa é um ótimo negócio que ele tem lá. Só que ele não baixa o preço. Ele é o único fornecedor, não baixa o preço. Então, o que a gente precisa fazer no caso desse? Tem que ter a sua própria estrutura. Seja onde você for instalar, gente. Se você olha na cidade que você vai, na região, se você tem algum conhecimento de trabalhar com metais, basicamente você vai usar uma esmerilhadeira e algumas parafusadeiras. É isso aí, basicamente, que se usa, sabe? Não vai solda nesse modelo de galpão, não vai solda, tá? O nome é Escala Técnica. Procura lá, Escala Técnica, só tem ela. E aí, se na região sua não tiver algum produtor de pequeno galpão, vai atrás. Vai atrás, gente, que dá um bom retorno isso aí. E uma coisa chama a outra. Eu fiz alguns galpões aqui na região em que a pessoa queria uma parte em alvenaria. E aí eu já chamei outra pessoa para fazer. E como a pessoa falou, meus banheiros, quem vai fazer? Eu falei, eu tenho uma pessoa que faça. E eu quero banheiro só em alvenaria. A pessoa fez e eu ganhei também da parte dela. Então, uma coisa chama a outra, tá? Serviço tem na roça, mas tem que saber identificar na região que você está, tá? Qual é a necessidade que as pessoas têm? Não é difícil, gente. Tem que ir perguntando. Como diziam, né? Quem pergunta vai a Roma. Acho que é isso que falam. Mas você vai perguntando na região, nos seus vizinhos, pergunta nas feiras, nos lojas de material de construção. As lojas que o rural mais frequenta é material de construção e agropecuária. Então, nessas lojas, você tem que fazer as perguntas lá. E divulgar serviços ali também. Que estão lá e falam, eu tô precisando de alguém, minha bomba queimou. Eu não sei o que aconteceu, minha bomba não tá pegando, não tá mandando água. Aí, de repente, você sabe mexer com isso. Aí a pessoa, liga, tem um cartão do fulano aqui, liga aqui. Que ele vai te ajudar. E lógico, quando você é o único fornecedor daquele serviço específico, você pode cobrar bem. Como bom cristão, não vamos explorar, né? Mas você pode cobrar bem, sabe? Então, a pessoa vai falar, mas está meio caro. Poxa, mas eu que faço isso aqui, né? E a pessoa paga. Faz bem o serviço, quando ela precisar de novo, ela vai chamar você de novo. Certinho então, irmãos? Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E voltaremos a nos falar amanhã à noite. Amanhã às 20 horas, tá?